Lindo, então vamos falar agora de tipos de lógica, porque é o seguinte, talvez na sua cabeça ficou alguma questão assim, mas você está falando de lógica de programação, quer dizer o quê? Tem outros tipos de lógica? Exatamente. Né? A gente tem na essência a lógica, como eu falei para você, a lógica é igual para todas as coisas do mundo, o que vai mudar é a forma de descrever. Então, a gente tem tipos de lógicas diferentes. Então, aqui eu citei três tipos que são a lógica humana, que é a lógica que todo mundo tem, todo mundo entende, né? Qual é a lógica? Né? Por exemplo, vamos pensar em uma coisa assim. Chegou o Natal, ok? Então chegou o Natal, se você vai dar um presente para alguém, você daria um presente, o que? Relacionado ao Natal. Você não daria, por exemplo, um ovo de Páscoa no Natal, daria? Não daria. Por quê? Porque não é lógico. Tá. Então, isso é uma lógica que você tem na cabeça. Isso é uma lógica humana, certo? Isso é uma decisão que você toma em cima de uma base de conhecimento que é lógico, que já se torna uma lógica na sua cabeça. Então, a lógica se dá em uma base de conhecimento, em algo pré-pensado. Isso é lógica, e nesse caso é a lógica humana. A gente passa para a segunda lógica, que é a lógica matemática. A lógica matemática você aprendeu na primeira série, não na primeira, da segunda até a quarta eu acredito, mas a lógica matemática é bem simples. Eu já não me lembro mais quando foi, né? Já faz bastante tempo, mas assim, a lógica matemática é muito simples. 1 mais 1 é 2, 1 dividido por 2 é meio, e assim por diante. Isso é lógica, né? Não muda, é uma pré-determinação também que você já tem. Você já entende que isso acontece dessa forma. Talvez você já não saiba ter de cabeça que esse resultado é o que é o verdadeiro, né? Talvez você necessite de uma calculadora, mas existe sempre algo que vai te dizer o resultado exato daquilo, porque aquilo é lógico. Por mais que você não saiba em mente, sempre vai ter uma forma de chegar ao mesmo resultado incontestável. Isso é lógico. Isso é a lógica matemática. Diferente da lógica humana, né, que a gente tem na nossa mente aí, pode variar de uma pessoa para outra, mas isso são detalhes de cada tipo de lógica. Beleza? Vamos passar para a próxima, que é quem mais importa para a gente. Na verdade, o que acontece é que essas lógicas matemáticas, lógica de programação, tem muito a ver, né? Ok? Por quê? Porque a programação ela se baseia, né? Ela veio da lógica matemática, mas acontece que ela ficou tão complexa e tão avançada que acabou tendo que dar uma separadinha, mas mesmo assim ainda faz parte. A lógica de programação ela se baseia também em cálculos, da mesma forma da matemática, ela se baseia em regras. Acontece que são outros tipos de regras um pouco mais complicadinhas, ok? Mas em base é a mesma coisa. Então esses são os tipos de lógica. No próximo slide vamos falar da lógica na prática, só para a gente ter uma noção aí de como funciona. Então falando disso aí, vamos fazer o seguinte. Pense na sua cabeça aí, a gente já até fez alguns exemplos, a gente vai fazer todo o curso tendo exemplos para você gravar na sua cabeça o que é. Você já sabe o que é, você precisa entender que é o que você não acha que é. Ou seja, você já sabe, você só precisa descobrir que você sabe. Então vamos lá, a gente tem um primeiro exemplo aqui muito simples, que é o que? Somar dois números. Fechou, somar dois números é muito fácil. Que número você quer somar? Essa é a primeira pergunta que sai na nossa cabeça. Então você percebe aí que o que? A gente precisa de uma sequência lógica. Você vai somar dois números, você precisa saber antes que números que são. Então a gente precisa montar um esquema para isso. Vamos pegar aqui, abrir o nosso Notepad para a gente começar a organizar esses pensamentos, porque senão vai ficar meio complicado, ok? Então já vamos fazer aqui uma pastinha aulas. Se você quiser já pode fazer também a pastinha aí, curso de lógica de programação. Dentro dela vai ter um PDF que você vai receber. Talvez não nessa estrutura, mas você vai achar aí tranquilo. Vamos criar a pasta aulas e dentro dela nós vamos criar um arquivo de texto. Direito novo, documento de texto, tudo isso você não estiver acostumado a entender. É interessante também que o Windows esteja mostrando a extensão. Tá? Tudo isso você não souber, você pode ir na nossa seção de introdução, né? Lá no nosso site, tá grátis para quem quiser acessar, para quem quiser ver os vídeos, é muito simples, você vai ter o link aí
concurso para poder acessar essa seção que tem os vídeos básicos para você poder começar a trabalhar com os nossos vídeos, beleza? Só para não ficar muito chato e muito longo esse vídeo aqui na nossa explicação. Então vamos fazer o primeiro, que é o que? Vamos ver aqui, é a lógica na prática. Então vamos fazer uma partinha aqui, lógica na prática. Eu quero dizer, essa parte aqui ela vai ser um pouco mais manual. Então lógica na prática. E vamos fazer aqui esse aqui que vai ser a aula 1. Aqui de dentro. Pode ser um arquivo TXT mesmo. Colocar aula underline 01, costume de programador, sempre usar underline ao invés de espaço. Isso aí você vai pegando com o tempo. Então tá aqui um arquivinho de texto, é muito simples, né? Vamos pro primeiro exemplo, que é o que? Somar dois números. Vamos pegar esse aqui, vamos copiar ele pra gente ter de forma mais visual. Importante você saber, pessoal, é o seguinte, que quando você vai pensar a lógica, você tem que ser o mais visual possível, porque lógica é você bater o olho e entender o que aconteceu. É basicamente isso. Então você tem que ter visualização. Então a primeira coisa, qual que é a pergunta? É somar dois números. Esse é o nosso objetivo, é isso que a gente tem que ter em mente. É isso que a gente quer resolver agora. A gente quer somar dois números, tem que ter isso na mente. Então, se alguém te pede para somar dois números, você já tem um pré-conhecimento que resulta em uma pergunta: que números você quer somar? Então essa é a primeira pergunta. Então a gente tem que pegar o que? Então vamos fazer de forma bem humana. Então a gente precisa ler o primeiro número. Fazer de conta que é o seguinte: ler o primeiro número. Então isso é uma sequência lógica. Vamos fazer bem por cima, depois a gente vai aprofundar nisso. Tá ok? Segundo passo é ler o segundo. Ler o segundo número. Então a gente precisa ler o primeiro número, a gente precisa ler o segundo número. Em terceiro passo a gente precisa calcular, né? A gente precisa, no caso, somar os números. Ok? Então isso a gente já fez o que? A gente já pegou, leu o primeiro, leu o segundo e somou. Beleza, fechou o esquema, resolveu o problema. É isso que o nosso programa precisava fazer. Então esse aqui é um exemplo que você pode aplicar tanto na sua lógica humana, como na lógica matemática, como na lógica de programação. Na lógica humana seria basicamente, não necessitaria talvez de ser tão complexo como aqui. Na lógica humana você fala somar dois números. Então o cara chega e fala assim: soma dois números. Você fala, quais números? O cara fala 1 e 2, você fala 3, né? Muito simples. Na lógica matemática é um pouco mais complicadinho, né? O cara fala, na verdade, na lógica humana você já está usando matemática dentro, né? Mas expressando de forma matemática, que seria? Somar dois números. Você fala, o número, você vai colocar aí o número 2 e o número 3. E aí saiu o resultado. Que no caso aqui seria 5. Então esse aqui é uma expressão matemática, uma lógica matemática. E na lógica de programação, parecido com a matemática, mas aí um pouco mais complexa, que seria que a gente mostrou aqui. Deixa eu até mostrar aqui a matemática. E aqui na lógica de programação. Então aqui é a lógica de programação. Então a gente precisa, na lógica de programação, ter um pouco mais de complexidade. A gente precisa primeiro saber qual é o primeiro número, a gente precisa ler esse número, o computador precisa pegar esse número e ler, depois ele precisa pegar o segundo número e por último ele pegar o terceiro passo, que é somar os números que foram lidos. Você percebe que o computador ele trabalha na sequência lógica, que é o seguinte: ele vai pegando e trabalhando linha por linha. Então você não poderia pedir por exemplo, para ele pegar e ler o primeiro e o segundo número
nessa mesma linha, dessa forma. Ok, pessoal? Essa é uma sequência lógica que o computador segue. O computador que trabalha linha por linha. Olha só, tanto que no Launchpad++, para quem não percebeu até hoje, do lado esquerdo você tem linha 9, 10, 11, 12. Isso aqui, além de ajudar você a depurar o código, também é o seguinte: mostra para você que o computador ele segue isso. O computador ele começa da primeira linha e vai indo até terminar o código. Ele vai lendo linha por linha. Então você precisa dizer para ele linha por linha o que ele precisa fazer. Então, por exemplo, aqui no caso, ler o primeiro número, ler o segundo e somar os números. Isso aqui seria o que ele faria para poder fazer o cálculo que a gente pediu, que é somar dois números. Não é um cálculo muito simples. E aqui ainda falta mais uma coisa, que é o seguinte: para quem talvez tenha uma base aí, que aqui é o seguinte: ele vai pegar, ler o primeiro, vai ler o segundo, vai somar os dois números, lindo, e não vai mostrar nada para você. Você precisa pedir para ele escrever o resultado. Então isso aqui seria uma coisa básica, só para você ter uma noção. Isso aqui é para você entender que lógica de programação é um pouco mais complexa que a lógica da matemática, e que e ainda mais complexa que a lógica do português. Porém, a base, aquela essência é a mesma. Você percebe que no fundo não é tão diferente. Você pensa logicamente da mesma forma. Você só tem que descrever de uma forma mais complicadinha, ok? Então é isso aí que eu queria que você pegasse aí de primeira mão. Então vamos passar para um próximo. Acho que tem mais exemplo. Olha lá, comprar pão na venda. Esse aqui já é um pouco mais complexo, né? Já não é tão simples. Você vai comprar um pão na venda. Então, na lógica humana, vamos trabalhar a lógica humana primeiro. Você vai comprar um pão na venda. Vamos para o exemplo 2. Salvar aqui. Então, como aula 2, você quer comprar um pão na venda, o que você precisa fazer na lógica humana? Vamos lá. No exemplo 1, nem coloquei a lógica humana porque é muito simples, não tem nem como você explicar. Comprar pão na venda humana. Você já sabe que é lógica, né? Então você vai comprar um pão na venda, o que você precisa? Você precisa, para começar, você precisa ter, não sei, dinheiro. Pegar dinheiro, né? Você precisa pegar dinheiro. E aí, depois de pegar o dinheiro, o que você precisa? Ir para a venda, quem sabe? Ir para a venda. E aí, lá dentro você poderia dizer que você foi para a venda. E aí você pegou o pão, escolheu o pão. Isso aqui é a lógica humana, né? Escolheu o pão. Tá, e depois você foi lá e comprou ele, né? Finalmente comprou. E aí voltou para casa, quem sabe? Tá, isso aqui foi minha forma de pensar aí rapidamente o que seria comprar um pão na venda, mas poderia ser muito simples. Muito mais simples. Vou comprar um pão na venda. Fui lá e comprei. Isso aqui também é uma lógica, tá? É uma lógica que não seria errada. Só seria menos detalhista, que é o que segue o que a gente estava falando lá atrás, que era o que? Ser detalhista ou não. Então a lógica, ela não tem como você dizer que uma lógica é 100% errada. Não tem uma lógica 100% errada, né? Talvez só se for muito absurda, mas normalmente não tem uma lógica 100% errada. É como eu disse pra você aqui, ó. Olha só, pegar dinheiro, ir pra venda, escolher o pão, comprou, voltou pra casa. Isso aqui é a minha lógica, mas você poderia me dizer assim, uma pessoa que está começando talvez diria assim, comprar um pão na venda, fui lá e comprei e voltei. Tá certo, não tá errado, mas tá pouco detalhista. A gente vai começar a ser mais detalhista para quê? Para quando chegar na programação, a gente não ter tanta dificuldade, porque quando você vai comprar um pão na venda na forma de programação, vamos ter que fazer o seguinte: ir na venda e comprar. Isso aqui seria uma lógica humana. E quem sabe, no nível mais simples, isso aqui seria a de programação. Então você percebe aí o seguinte, que na lógica humana tanto faz você ser detalhista como não. Depende da pessoa que você vai conversar, você pode ser mais detalhista ou não ser. Depende de quem que você está conversando, porque as pessoas elas necessitam, cada uma necessita de um tipo de informação mais ou menos complexa, né? Mais ou menos detalhada. Já na lógica de programação, você tem que ser sempre o mais detalhista possível,
porque você está querendo falar com o computador. Então, quanto mais você for detalhista para ele, mais certa vai ser, mais certeza vai ser que ele vai te entender. Beleza? Então, vamos colocar isso aqui na lógica de programação. Mas também poderia muito bem se encaixar na lógica humana. Então, fica aí a critério. Beleza? Essa é a aula 2. E aí fica 3. Ir para a escola? Bom, acho que já ficou bem claro para vocês. Se você quiser dar uma treinadinha e tentar aí fazer de ir para a escola, fica à vontade. É bem bacana aí para você começar a treinar. Então, o que você precisa entender é isso aqui, ó. Você precisa pensar. Não quero que você faça igual ao que eu faço. Não quero que você pense exatamente como eu penso, né? Cada um tem sua lógica, mas tem que estar dentro de um contexto. O que eu quero que você entenda é o seguinte: eu quero que você pense no assunto e tente entender, tente destrinchar aquele assunto. Tente procurar o que aquele assunto necessita, o que aquela ação precisa para que ela aconteça, quais são os passos, como foi o exemplo aqui de comprar o pão na venda. Beleza? É isso que você tem que pegar para ter a mente de programador. Beleza, meu querido? Até o próximo vídeo, a gente continua.